Oi, meu nome é Raíssa e esse é a Literatura. Eu já aviso que esse vídeo vai ter assuntos sensíveis, então vai tratar sobre pedofilia, sobre incesto, sobre abuso. Então, se você não consegue consumir esse tipo de conteúdo, esse vídeo não é pra você. Entra aqui no card que eu vou deixar algum vídeo mais de boa, sabe? Mas hoje eu tenho que falar de um livro que eu acho que a maior parte das pessoas do mundo deveriam ler, porque é um livro sensacional. Hoje eu vou falar sobre Lolita. Lolita é um dos livros meus, preferidos da vida. Eu acho esse livro maravilhoso. E eu vou explicar o porquê, tá? Eu não sou doida, eu sei do que ele fala. Lembrando que os filmes não fazem jus à obra. Eu não gostei de nenhum, eu vi alguns trechos, eu comecei a assistir alguns filmes e eles não fazem nenhuma menção, não tem a mesma essência que tem esse livro. Eu acho que nunca vai dar pra fazer um filme bom sobre isso, mas isso é um dos tópicos, eu já vou chegar lá. E um adendo. Ao contrário do que muita gente fala, esse livro não romantiza a pedofilia. Se tem uma coisa que ele fala nesse livro é o quanto pedofilia é abominável. A única coisa é que é um romance. Romance é diferente de texto romântico. Tá, ficou confuso. Acontece que romances são conhecidos por terem construções São construções textuais que têm um pouco mais de floreios. E é exatamente como esse livro é constituído. É cheio de floreios. E eu também já vou falar desse tópico. Mas é só pra gente ter uma ideia. Esse livro, ele não romantiza a pedofilia, tá? Então, assim, se você já ouviu alguém falar isso, é mentira. Muito pelo contrário. O máximo que pode acontecer é as pessoas terem uma interpretação errada sobre o que é o abuso e o que não é. O máximo que pode acontecer é aquelas pessoas que, eu quero ficar com um mafioso, de olhar e achar fofo, sabe? O texto começa com Humbert, sim, esse é o nome do cara, e isso tem uma razão, e a gente também já vai falar dela. Nossa, já tem tanta coisa pra falar, né? Que é um professor de literatura, tendo a carta que ele estava escrevendo para o júri, dentro da cadeia, ele tava preso e aí ele tava escrevendo uma carta pro júri explicando por que ele tava preso ou por que ele era inocente, essas coisas todas. E essa carta acaba sendo enviada pra uma pessoa pra ela ser publicada. E a gente já tem ciência, isso não é spoiler, tá? Tá desde a primeira página do livro. Todos os personagens já estão mortos. Desde o começo, desde a primeira página, todo mundo já morreu. A partir do momento que esse livro foi publicado, foi só depois da morte de Lolita, foi só depois da morte de Humbert, foi só depois da morte de geral que tá nessa história. Ele fala desde o começo, no caso, desde o começo o Humbert, né, o personagem principal, o cara que escreveu o livro, ele diz essa sua fascinação por ninfetas. Ele dá esse nome, ele diz que ele tem uma preferência, se eu não me engano, dos 9 aos 12 anos. E o que são ninfetas? São meninas não mais meninas, são as quase mulheres. Então, são aquelas adolescentes ou pré-adolescentes, né, que já começaram a dar traços de que ela vai passar ou está passando pela puberdade, mas ela ainda tem aquele corpo um pouquinho mais reto, ainda é uma menina, né? Uma criança. É crime, tá? Uma das reflexões que esse livro me trouxe foi o quanto algo pode ser justificável. Isso porque o Humbert, desde o começo, ele diz que ele tem esse desejo por ninfetas porque ele teve uma apaixonite quando ele era pré-adolescente, né? Ali nos 10 não, né? Uns 12, 15, por aí, né? E ele era apaixonado por uma garota, ele deu uns beijinhos, trocou uns amassos com ela, mas a família não era a favor, então eles meio que se afastaram. O problema é que essa menina morreu logo depois. Então ele eternizou na cabeça dele a menina que ele amava. Foi um trauma, né, não poder ficar com a menina. Então ele começou a buscar pessoas com as mesmas características físicas que ela. O problema é que ele cresceu, a menina não, né, porque ela morreu. Mas ele cresceu, então ele procurava meninas com esses traços quando ele tinha 12, depois quando ele tinha 15, depois quando ele tinha 20, depois quando ele tinha 30. Então, assim, é muito preocupante. E aí que entra o que pode ser justificado, sabe? Porque, ele sabe que é doente, né? Nós, como leitores, sabemos que ele é doente. Eu entendo que ele tem esse trauma, muitas vezes ele diz até que ele sabe que é doente, só que ele gosta de ser doente. Ele muitas vezes se interna em hospitais psiquiátricos, né, em sanatórios, só que ele simplesmente ele gosta de ser doente, ele gosta de gostar de ninfetas, entende? Isso pode justificar o comportamento dele, porque ele sabendo que ele é doente e não querendo melhorar, isso entraria como negligência, teoricamente, a partir do momento que ele machuca outra pessoa por conta disso. Tá fazendo sentido? Ou então eu posso atrelar isso à doença, eu não quero mudar porque eu sou doente, então eu não vejo isso como um problema. Então isso daqui foi uma das reflexões que esse livro me trouxe, sabe? Essa pessoa, eu posso considerá-la responsável por ser um pedófilo ou não? Porque ele é só uma pessoa quebrada, entende? Eu considero, né? Mas assim,
Cada um. Mas, voltando à história. A gente tem contato com alguns relacionamentos amorosos do Humbert. Ele conta sobre algumas pessoas que ele pegou. E ele começa falando sobre uma prostituta que ele teve contato. E ele dizia que ela ainda tinha traços de ninfeta. Só que chegou um dia que ele foi perto dela, assim, e ela tava velha demais. Ela já não era mais uma ninfeta. Ela tinha virado uma mulher. Então ele não quis mais e parou de sair com ela. E aí ele conheceu uma mulher, né, era mais velha, mas ela tinha alguns trejeitos infantis que chamavam a atenção do pedófilo que ele é. E aí ele começou a ter contato com ela, se casou com ela, só que ele só dormia com ela quando ela estava vestida com um uniforme escolar. Se eu não me engano é isso que ele conta. Né, tá entendendo a problemática. Ele ficava com pessoas maiores de idade, se eu não me engano a prostituta não era, mas ele ficou com pessoas maiores de idade imaginando crianças. Você acha que tá doente o suficiente? Você acha que tá doente o suficiente? Cara, chegou nem perto, viado. Isso porque ele se divorcia, se muda, e quando ele vai se mudar, ele precisa alugar um quarto. E nisso, ele conhece a Charlotte, que é a mãe da Dolores, aquela que ele apelida de Lolita. E ele fica encantado pela menina, mas vamos entender que quando eu digo encantado, eu tô falando de obsessão. Ele fica possuído, ele quer possuir a menina pra si só. O cara vê a Lolita como uma coisa perfeita, e é aí que é só ladeira abaixo. E ele detesta tudo da Charlotte. Nossa, uma coisa desse livro, o Humbert é reclamão pra caralho. Ele é insuportável, ele reclama de tudo nesse livro, tudo pra ele tá ruim o tempo todo. E isso porque ele detesta a Charlotte, então ele reclama dela, diz que ela maltrata a filha, diz que ela é irritante, que ela é fútil. Mas ele sabe que se fica perto da Charlotte, mais perto ele fica da Lolita. Então o que ele faz? Ele se casa com a Charlotte, ele vira padrasto da menina. E aí por conta disso, já que ele é padrasto, eles começam a ter mais intimidade. Ela senta no colo dele, ele pode ficar perto dela, aquelas coisas. Ai meu Deus do céu. Aí agora além de pedofilia tem texto. Eu mereço? Eu não mereço. O que ele faz? Ele começa a ter as fantasias lá, aquelas fantasias de gente lunática. E aí ele fica escrevendo no caderno, nossa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e bibibibobobó. Depois de um tempo, né, mais um dia normal, a Dolores e a Charlotte acabam tendo uma briga, algumas discussões, aquela coisa de sempre. E Charlotte decide mandá-la pra um acampamento pra ficar a sós com o Humbert. Acontece que, num dia, por acidente, ele esquece a gaveta onde ele trancava o... Qual é o nome do negócio? Diário, isso, obrigada. Acontece que, né, Charlotte vê e diz que vai mandar ela pro internato e que vai se divorciar dele, vai expor ele, aquela coisa toda. E aí que vem uma parte interessante. Quem narra essa história pra gente é o próprio Humbert. E você não pode confiar em quem tá contando a história, porque ele tá contando do ponto de vista dele. Por que eu tô falando que isso é relevante pra história, né? Acontece que, magicamente, a Charlotte morre. Ela morre, ela foi atropelada enquanto tava levando a carta. Esse desgraçado ainda tem a capacidade, a ousadia de falar que se existe um Deus, tá defendendo ele. Tipo, eu, Raíssa, achei muito conveniente, muito suspeito. Mas muito suspeito. E esse não é o único momento suspeito nesse livro. Tem muito. Após a morte da esposa, né, Humbert, como o único responsável legal de Lolita, meu Deus, tá tudo dando errado, vai buscá-la no acampamento e assim que ele chega, é assim, ela se joga no colo dele e lhe tasca um beijo no carro. É isso. Tá entendendo quando eu digo sobre a veracidade dos fatos, o quão é delicado acreditar nesse lunático? Humbert vai e começa a viajar com Lolita, já que no pouco tempo que eles começaram a conviver juntos ali na casa, a pessoa começa a ficar de butuca, sabe? A maior parte desse livro eles passam viajando, eles raramente param em algum lugar. E durante essas passagens, né, dessas viagens, ele fica sempre meio paranoico de estar sendo seguido por um carro ou de alguém olhar pra ele estranho no hotel. E a gente começa a comprar essa paranoia, porque, tipo, ele tá fazendo algo muito errado, algo hediondo, algo terrível. Então, quando a gente olha pra ele e ele tá falando, tipo, nossa, tem alguém me seguindo, você começa a entrar na noia, sabe? E às vezes você espera que seja alguém seguindo ele, mas provavelmente não é, o que é um pouco triste. O que acontece? O cara começa a esquematizar formas de dopar a Lolita. Então, a gente passa, foi um dos livros que mais me deu uma sensação meio claustrofóbica. Porque ele fica, e se eu colocar na sobremesa dela? E se eu entregar pra ela e falar que é uma bala? E se eu só pedir pra ela tomar, falar que é pra ela dormir melhor? Então, tipo, ele fica toda hora esquematizando, e aí ele fica falando que ele passa pelas pessoas do hotel e parece que elas estão julgando ele, parece que elas sabem o que ele tá pensando, e você fica, pelo amor de Deus, alguém realmente sabe o que ele tá falando? Alguém realmente caça esse animal? Mas não é o que acontece. E é horrível essa sensação. Acontece que ele consegue dopar a Lolita, só que o remédio não fez o efeito esperado. Ele era muito mais fraco do que ele deveria. Então a Lolita começa a acordar enquanto ele tá, né, tentando apalpar ela. Então ele desiste. Só que
eles ficam juntos, né? Eles dormem juntos. Ele até se justifica porque ele fala que não foi o primeiro da Lolita. Então, como não foi ele que desflorou a menina, o que ele tá fazendo não é errado, porque quem tirou a inocência dela foi um outro cara, não ele. Ele, cara, aquele ali, ó, aquele é o culpado. Eu não. Tô com 30 anos traçando uma menina de 12, mas assim, super normal. Não tem nada de amor na história. Nada. O cara sequer é fiel à Lolita. Tem uma amiga da Lolita que ele, tipo, vai na casa dela pra fazer uma peça de teatro. Elas estão treinando as cênicas. E ele fica pensando, sabe, em pegar aquela menina também, e etc e tal. E com o quanto o pai da menina é sortudo por ter aquela menina, doentaço. Se isso já não fosse o suficiente, né, de, vamos colocar, infidelidade, com aspas bem imensas, né, que as pessoas justificam que é amor, não é? Ele também vai pra escolas infantis e fica vendo as crianças na hora da saída, gente. Pelo amor de Deus, alguém para esse cara. Ai, não borrou, né? Não, tá tudo bem. A maior parte do livro, a Dolores, a Lolita, passa chorando. E é muito triste, porque ele diz que depois de toda a relação que eles têm, ela chora. E é horrível. Porque você entende que tá quebrando o espírito da Lolita, entende? Dá pra ver, é palpável as consequências do abuso. A Lolita um dia fica muito doente, ela é internada e ela foge. E o Humbert fica desesperado, meu Deus, porque ele é obsessivo, né, pela Lolita. E aí ele fica obsessivo e desesperado e começa a procurar ela em tudo que é lugar. E um ponto, ele até diz que ele não deixou de ser doente, né, ele não deixou de ser pedófilo por ter perdido a Lolita. Ele disse que ainda gosta de ninfeta, entendeu? Ele não disse que tá voltado só pra Lolita. A Lolita não tá. Se cair na rede é peixe, entendeu? Ele não acha a menina Glória. No entanto, 3 anos depois ele recebe uma carta da Lolita falando que ela precisa de money. Isso porque ela está grávida. E aí ele vai até a casa dela e aí ela fala, não conta nada porque meu marido não tá sabendo. E aí ele diz que a Lolita agora não é mais a Lolita dele, que ela agora é uma mulher, que ela perdeu aquela magia, mas ainda é a Lolita, sabe? Ele sempre força, ele sempre puxa a Lolita de volta a uma posição infantilizada, né? Que é fetichizada por ele. Então ele olha pra Lolita, vê ela cansada e tal, e aí fala, ai, não é mais a Lolita. Aí ela dorme, ela acorda melhor, ele, ai, agora é. Parece muito aquelas relações onde o cara fica querendo que a pessoa esteja de determinado jeito, sabe? Quando ele vai buscar ela no acampamento, aliás, ele até comenta, nossa, não é mais a minha Lolita e tal, e aí depois ele olha, ele faz tipo um esforço e ele, ai, agora é ela, voltou a ser minha Lolita. Quando ele chega lá, ele diz que ela conseguiu fugir, né, com a ajuda de um cara. Lembra o carro que a gente achou que era paranoia? Não era. Foi um cara num hotel que ficou de olho, se aproximou da menina, papum. E outro cara que se aproveita de pessoa indefesa e de menor de idade. E de um menor de idade indefeso. E aí ele se aliciou com a menina, sabe, abusou dela também e conseguiu fazer com que ela fugisse daquela situação que ela não tava muito afim, né, que não era muito legal. Eu não julgo as formas que ela fugiu. Humbert fica irado e assassina o cara. É assim que acaba o livro. Então ele não foi preso pela pedofilia, ele foi preso por assassinato. Nunca souberam do crime da pedofilia. E isso é a primeira coisa que eu acho incrível nesse livro. Já parou pra pensar quantas pessoas você dividiu a sala de aula que passavam por isso? Quantas pessoas você já atendeu no trabalho e passam ou passaram por isso? Sabe, é muito surreal quando você para pra pensar. O cara ficou fazendo isso por meses. Teve até policiais que parou ele no caminho enquanto ele tava viajando. E ele não foi preso. Ninguém nunca sequer suspeitou. Meu, os números não mentem. Não é possível que a gente não tenha tido contato ao menos com uma dessas pessoas, mas a gente não consegue ver, é como se fosse uma coisa invisível. Pra mim, essa foi uma das maiores reflexões, porque tipo, é uma das coisas que saem impunes, e mesmo quando descobrem, muitas vezes a família normaliza, muitas vezes as pessoas normalizam, é igual estupro. Tipo, se isso daqui já não fosse o suficiente, traz a dualidade entre o apelido Lolita e Dolores. Lembra que eu falei que o cara é obsessivo pela mina? Acontece que ele não é obsessivo pela mina, é pela Lolita. Lembra que eu disse que ele sempre fica tentando arrastar ela de volta pros confins da mente doente dele? Então, porque ele quer a Lolita e não a Dolores. Ele reclama de tudo dela. Então, ele não gosta da personalidade dela, ele não gosta do jeito dela, ele não gosta de nada da Dolores, mas ele ama a Lolita. A ideia de ter uma ninfeta
que é dele e que o quer, porque, né, a Lolita, ela se joga em cima dele, provoca ele e aquela coisa toda. Que, na minha opinião, são só justificativas de um cara lunático pra falar que não tá abusando e sim tá lidando com a situação, que ela também quer, que a gente já ouve isso com muita frequência. Lembra que eu disse que o nome Humbert provavelmente tem motivo? Então, o motivo, provavelmente, é pra mostrar essa dualidade. Então, é como se fosse a mesma pessoa, só que duas pessoas em uma só. Ele sabendo que isso é doente e o que quer fazer. É a mesma dualidade que aparece em O Médico e o Monstro. Depois um dia eu faço um vídeo sobre isso, quando eu terminar de ler Médico e o Monstro que eu abandonei. É uma ótima história, mas eu abandonei. Última coisa que eu achei sensacional sobre esse livro foi a forma como ele foi escrito. E por isso que eu acho que nunca haverá um filme, eu não acho, eu tenho certeza, que fará jus a essa obra. É como se quem escreveu, é como se o Nabokov tivesse um idioma próprio. E ele dá aquela impressão que eu disse antes, de que a gente não tem problema sobre o negócio em si, e sim como ele é apresentado. A maneira como ele apresenta o tema parece muito que ele tá falando uma história romântica. E aí depois você para e pensa, putz, a menina tá chorando. Não é um romance. Quem tá falando isso é a pessoa que é pedófila. Então ela vai falar de uma maneira mais romantizada, sabe? É por isso que as pessoas confundem muito que esse livro romantiza a pedofilia, mas muito pelo contrário, ele só precisa de muito cuidado com relação à interpretação. A delicadeza do abominável torna tudo menos grotesco nesse livro. E não tem nada de pornográfico, tá? Vale a ressalva, que todo mundo fica falando, não tem nenhuma cena deles, só tem menções. Que nenhuma produção cinematográfica vai conseguir alcançar a magnitude desse livro. Ele é incrível, ele foi muito bem planejado. Dá pra ver que tinha uma mente muito inteligente por trás dele, porque não existe ponto sem nó. E a gente tem o ponto de vista do Humbert, ou seja, a menina se jogava e etc, essas coisas, sabe? Aqui você consegue fazer esse paralelo, putz, isso não tá realmente acontecendo, provavelmente. Quem tá falando isso é um cara doido. Já no filme não, você tá vendo como tá acontecendo e muitas vezes você vai acabar culpabilizando a vítima. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho mais longo do que geralmente. Mas deixa o gostei, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber notificaçõezinhas quando o vídeo novo sair. E é isso, gente. Acho que é isso. Siga a gente nas redes sociais. Meu dedo tá torto. Aqui, e aí eu olho pra câmera. Siga a gente nas redes sociais. Tchau.